pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Arrumando o fibro que estava na frente da tela. Aula pedida aí e tudo mais. Vamos falar sobre História do Brasil, exatamente isso. Conteúdo História do Brasil. Então vamos começar com a nossa ladainha. Tenha cuidado, pessoal. Esse contexto aqui que nós iremos observar na sua aula aqui e tudo mais é muito importante para a sua prova. É de suma importância. Tenha, por favor, carinho ao ver essa aula. Tenha carinho quando for estudar sobre esse conteúdo. E tenha carinho e paciência para observar outros livros e apostilas e tudo mais. Porque é muito importante essa aula, beleza? Então estamos aí no nosso curso de História, exatamente, nosso curso é de História, está escrito aqui História. Estou de blusa por causa de quê? Porque está frio aqui. É completo, exatamente isso, é o nosso CHC, curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. O e-mail, historiacompanhão@outlook.com. Facebook, isto sa. Celular para mensagem, 3291650267. Site, curso de história completo.webnode.com. A sua música pode ser pedida aqui no nosso site aqui e aparecer. Ok, essa voz de locutor de rádio que eu tenho, falei para vocês no nosso CHC. Então vamos lá, História do Brasil 16, exatamente isso, História do Brasil 16. Como eu falei para vocês, muito importante, vinda da família real para o Brasil, 1808. Até tossi, que é tão importante, eu perdi até o fôlego que eu tossi ainda. Pessoal, por favor, tenha cuidado, por quê? Não é só a vinda da família real para o Brasil, né? A coroa portuguesa, né? O chamado príncipe regente e tudo mais, que vai ser o único acontecimento da história. Nunca, jamais isso. Eu falei sobre iluminismo, é a única coisa que aconteceu no mundo nessa época? Não. Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, vinda da família real para o Brasil. Hoje nós teremos que falar obrigatoriamente de um cara, muito gente boa, maneiro pra caramba, bom de conversa, entendeu? Nunca pude conversar com ele, mas também acho que nunca vou conseguir. Quem sabe o dia que eu for pra cidade dos Pés Juntos eu posso encontrar com ele lá, né? Mas tudo bem, Napoleão Bonaparte, Revolução Francesa, independência das colônias espanholas. Gente, isso tá tudo misturado nesse troço aqui. E junto desse troço está a vinda da família real. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, vinda da família real. O contexto aí, vamos falar do tal de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, um jovem general, consegue chegar a ser o grande imperador dos franceses. Como ele gostava de dizer. Ele não gostava de falar que ele é imperador da França, mas sim imperador dos franceses. Um jovem general que chega a ser imperador com o tal do golpe 18 Brumário. Já falamos sobre isso aqui no CHC, sim, quando falamos de Revolução Francesa. Mas, através desse golpe, Napoleão vira o tal do imperador, o oba-oba, o cara da época. Ele desenvolve medidas. Quais medidas que ele vai desenvolver? Quais medidas são essas? Primeira, estimula a indústria. Ele vai, pessoal, nesse caso aqui, estimular a indústria. Por causa, nessa época, a grande hegemonia nesse caso aí seria a Inglaterra, né? Passado pela sua Revolução Industrial e tudo mais, vai tentar modernizar a França. Outro caso, acesso à terra. Ele vai proporcionar aos camponeses a terem mais acesso às terras para produzir e tudo mais. Subjuga a igreja. O que ele vai acontecer com esse caso aqui, pessoal? É interessante porque ele vai pôr a igreja abaixo do Estado, né? Ele vai pôr o Estado na frente da igreja. Nessa época, o Papa Pio VII, né, era Papa da época, e ele concede o que vou falar aqui agora. Ele concede que
Napoleão agora possa nomear os bispos da França. Peraí, professor, o que você quer dizer com isso? Ele não deixa de reconhecer a Igreja Católica dentro da França. Mas só que a Igreja Católica, o pessoal que trabalha nela, agora são funcionários do Estado. Beleza? Tudo bem? Joia? Ele subjuga a igreja. Compra terras da igreja e tudo mais. E nesse caso, ele põe o clero como funcionário do Estado. Ou seja, é uma forma de reconhecer o catolicismo na França, mas uma forma também de controlar essa forma de nomear bispos. Beleza? Como está escrito aqui, que você pode observar. Reconhece, mas são funcionários. Como eu falei para vocês, ele reconhece a Igreja Católica como religião, aí no caso aí na França, né? Mas só que a igreja fica como funcionário dele. É interessante, pessoal, porque na coroação, lá naquele quadro de Napoleão, você observa que Napoleão, ele que coroa. O Papa está atrás só observando. Ou seja, ali uma nítida forma de você ver que o Estado está acima da igreja. Beleza? As ideias da Revolução Francesa. Reformas liberais não agradam os reis. Pessoal, Revolução Francesa, as ideias da Revolução Francesa, né? Todos aqueles ideais bonitos e tudo mais, ideais liberais, que vão ser propagados para a Europa graças ao império do reinado de Napoleão, tranquilo, com suas tropas e tudo mais. Só que esses ideais liberais, essas reformas liberais da Revolução Francesa, não vai agradar o pessoal do antigo regime. Ou seja, os estados absolutistas, Prússia, Rússia, Espanha, Portugal, isso não agrada. Por quê? Ideias liberais vão de encontro aos seus interesses absolutistas. Beleza, pessoal? Outra coisa, a França, pessoal, é grande rival da Inglaterra. A Inglaterra e a França lutam aqui por muito tempo, né? Essa guerra aqui, a gente pode dizer, anglo-francesa, né? E essa guerra vai perdurar por muito tempo. Você observa que as duas lutam pela hegemonia dos locais. E o que você acontece nesse caso? Tudo leva à guerra. Pessoal, esse contexto de ter as ideias liberais, essas reformas liberais, por causa da Revolução Francesa, estão sendo propagadas pelo exército de Napoleão. Mais ainda, essa rivalidade com a Inglaterra vai levar à guerra. Pessoal, em 1805, você vai ter que Napoleão vai pôr o chamado bloqueio continental. Muito importante porque ele vai tentar sufocar, ele vai tentar estrangular a economia inglesa. Por quê? Na terra, o exército de Napoleão era invencível, mas no mar, a chamada Rainha dos Mares, né, nesse caso aí, a marinha inglesa, era muito superior e eles não conseguiam invadir a Inglaterra. Então, Napoleão tomou a atitude de sufocar, de estrangular, de diminuir as relações econômicas do continente com a ilha. O que acontece? Ele cria o tal do bloqueio continental em 1805. Ele diz o seguinte: pessoal, vocês aqui do continente vão ficar sob o meu comando. Eu vou dar alimentação, eu vou dar o suporte, eu vou abastecer vocês. Só que se alguém quiser fazer relações com a Inglaterra, tudo bem, eu tomo o seu poder. É isso que acontece. É o tal do bloqueio continental. É nesse caso que você observa as invasões a outros países. Claro, tem países que adotam o bloqueio continental. É claro e óbvio que a Inglaterra estava muito à frente da França no contexto aí de Revolução Industrial. E a França não consegue abastecer esses países começam a revoltar, começam a fazer as ligas contra os franceses e tudo mais. Mas é nesse contexto do bloqueio continental que você tem as invasões. E essas invasões é que nós chegamos aqui. Pessoal, você vai falar agora de Portugal? Sim,
é o que nós chegamos aqui no tal do Portugal. Chegamos onde queríamos. Portugal mantinha relações com a Inglaterra. Portugal dependia da Inglaterra. Aí Napoleão fala uma coisa dessa. O que os portugueses fazem? Começa a comercializar com os ingleses mesmo assim. E o que Napoleão faz? Invade Portugal. Mas o rei nessa época, né? Ele pica a mula pro Brasil. Beleza, pessoal? Eles embarcam, todo mundo, navios e tudo mais, para o Brasil. Você observa nesse caso aí, pessoal, que no dia 25 e 27 de 11 de 1807, você vai ver que cerca de 10 a 15 mil pessoas embarcam para vir para o Brasil. Tem relatos dessa época que as mulheres tiveram que rapar os cabelos, né? Raspar as cabeças por causa de piolhos. Outra coisa também é por causa de tormentas, né, no mar e tudo mais, separou essa frota e tudo mais que era guarnecida, protegida aí pela marinha inglesa. Nesse caso, o rei, o Dom João, ele chega na Bahia, mas depois ele vai caminhar para o Rio. E o resto dos barquinhos, dos navios, consegue chegar ao Rio. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ao chegar, pessoal, muito importante. Dom João, pessoal, ele vai começar a tomar uma série de medidas. E essa série de medidas que ele vai começar a adotar são medidas que vão pôr um fim ao tal do sistema colonial. Qual medidas são estas? Primeira coisa que ele faz, decreta a abertura dos portos, a abertura dos portos às nações amigas, 28 de abril de 1808. Muito interessante, pessoal. Nações amigas. Quem que vai ser a nação amiga principal aqui da coroa residente no Brasil? A Inglaterra. Por que esse tanto de asterisco? Calma, vou explicar. Calma, afobado. Você é um cara afobado, nem acabei de falar que é Inglaterra. Você já perguntou dos asteriscos? Calma, afobado. Você é muito afobado demais. Vamos devagar. Vamos igual o Jack Stripador, por partes. Pessoal, esse decreto da abertura dos portos vai, claro, trazer benefício para uns e malefícios para outros. Pessoas vão ficar alegres e outras pessoas vão ficar raivosas. Quem que vai ficar alegre? Proprietários rurais do Brasil, da colônia nessa época. Favorece muito a abertura dos portos a esses proprietários rurais, principalmente esses produtores, esses latifundiários de produção de açúcar e algodão. Por quê? Agora não tem aquele monopólio mais da metrópole. Ou seja, tinha que mandar para a metrópole e depois comercializar. Não, agora eles comercializam com quem eles bem entendem. Então a abertura dos portos favoreceu muito a esses proprietários, porque eles tinham agora um livre comércio. Poderiam comercializar os seus produtos com bem entendesse, com quem eles quisessem. Acaba com o tal do monopólio da metrópole. Beleza? Vende para quem quer. Só que essa ideia, pessoal, vai contrariar alguém. Quem? Vai contrariar os interesses de quem? Dos comerciantes, principalmente aqui comerciantes portugueses. Por quê? Esse pessoal vai começar a perder o lucro e tudo mais. E eles vão começar a fazer protestos, principalmente no Rio. E esses protestos, o rei Dom João vai dar algumas concessões também, porque precisava desses comerciantes. Ele vai conceder um comércio livre e limitado aos portos. O que eu quero dizer com isso? Tem aí o tão chamado comércio de cabotagem. Ou seja, o comércio entre os portos da colônia seria exclusivamente por navios portugueses. Quais seriam esses portos, professor? Rio de Janeiro, Salvador, você tem Belém, agora eu esqueci o nome do outro agora, mas principalmente são esses, tranquilo, pessoal? Mas o que você vai observar nesse caso? Esse comércio de cabotagem foi para quê? Para atender os interesses desses comerciantes.
é entre os portos da colônia, né? Os navios têm que ser o quê? Portugueses. Eu tenho certeza que Recife, Salvador, Rio de Janeiro e agora o outro agora eu esqueci. Beleza? Mas eu vou lembrar até no final da aula. Se não lembrar, não lembrei. Vamos lá. Outra coisa, outra medida que Dom João vai fazer. O cara era bonzinho, né, pessoal? Nem tanto assim, né? Revoga os decretos que proibiam a instalação de manufaturas. Pessoal, a Dona Maria, né, a louca lá e tudo mais, a partir que ela manda o Pombal embora, né? O que ela faz? Ela fala, para com todas as manufaturas, indústrias na colônia. É proibido isso, não vai ter mais. Só vai ter indústria de tecido grosso por causa dos escravos, roupa para os escravos. Por que tecido grosso? Porque o tecido grosso ele demorava mais a acabar, né? E tudo mais, essas coisas. Dom João ele vai revogar esse decreto de proibir a instalação de manufaturas. Vai, nesse caso, investir, vai dar subsídios e tudo mais para essas manufaturas crescerem, beleza? Oferece subsídio à indústria de lã e ferro e tudo mais. Aqui também nós temos a criação do Banco do Brasil. É interessante também falar sobre isso também. Pessoal, todas essas medidas que você está observando, ele dá um fim ao quê? O chamado Pacto Colonial, esse sistema colonial que existia entre metrópole e colônia. Agora o tal dos asteriscos, você, cara, que estava aí doido para saber por causa dos asteriscos. Os asteriscos tá aí, ó, tudo bem? Você é um cara muito afobado. Chegou, tá vendo? Não demorou. Você pensou que não ia passar os asteriscos, mas passou, chegou. Asteriscos em Inglaterra. Pessoal, abertura dos portos em 1808 para as nações amigas. Principalmente a nação amiga, nesse caso, seria quem? A tal da Inglaterra. Ele precisava da Inglaterra, a coroa precisava da Inglaterra, do apoio da Inglaterra, por quê? A Inglaterra estava tomando conta de suas colônias, estava defendendo seu território e tudo mais. Então, vai ter aqui para a Inglaterra, vamos dizer, uma mão mais boa, né, para a Inglaterra. Vamos dar concessões para a Inglaterra, principalmente alfandegárias. Você vai ter o quê? Uma avalanche de produtos ingleses entrando dentro da colônia. Óbvio, Portugal, nessa parte capitalista, não tinha condições nenhuma de competir com a Inglaterra. Então você vai ter uma avalanche muito grande de produtos ingleses entrando dentro da colônia. E é firmado através do Tratado de Navegação de Comércio de 1810, a tarifa alfandegária que dizia 15% cobrado sobre os produtos ingleses para entrar dentro da colônia. Pessoal, 15%, beleza. As tarifas de Portugal eram 16%, de outros países 24%, 25% e tudo mais. Ou seja, você tem uma grande vantagem sobre os produtos ingleses, sobre qualquer outro produto, até mesmo portugueses. A vantagem era muito grande. Então, é difícil a competição e tudo mais. Como eu já falei, Portugal estava muito atrás da Inglaterra. Beleza? Tudo bem? Vai acontecer também nesse contexto da família real hospedada aqui no Brasil, porque vai ficar aqui até 1820, tudo mais, 1821, a chamada Banda Oriental, a questão da Banda Oriental, ou seja, a Guerra da Cisplatina. Como eu falei para vocês, invasão de Napoleão. Pessoal, invasão de Napoleão. Quando eu falo da invasão de Napoleão, vocês têm que relacionar logo de cara. Napoleão tá ligado à independência. Independência de quem? Das colônias. Pessoal, é muito importante e é essencial você perceber que a vinda da família real para o Brasil é um marco significativo, mais principal e tudo mais, dessa caminhada tão perto para a independência. Beleza, pessoal? E a mesma coisa que acontece com as colônias espanholas. Napoleão invade a Espanha. Põe o seu primo lá, irmão e tudo mais. Seu irmão. O que vai acontecer com as colônias espanholas? Já expliquei aqui já a independência das colônias espanholas. Elas vão aproveitar esse caso, porque a metrópole
não tá nem aí, não tá sem seu governo, Frederico tá preso e tudo mais. O que vai acontecer? Você vai observar o quê? Os processos, começar aí daí os processos de independência das colônias espanholas. O que vai acontecer, pessoal? Dona Carlota era irmã de Frederico. E o que ela vai acontecer? Ela vai falar assim, não, eu não vou deixar o meu irmão estar fora do poder, mas eu vou assegurar os terrenos dele, né? Dessas colônias. E é tão sonhado que o Brasil tanto queria a navegabilidade pelo prata, vai acontecer nessa coisa na luta. Ou seja, essa luta pela independência vai levar ao Brasil intervir por causa do parentesco e tudo mais, e um cunho político. Por quê? Você vai ter a anexação pelo Tratado de 31 de julho de 1821 da província da Cisplatina. Então você tem o quê? Um território bem grande anexado ao Brasil. Essa é a tal da Guerra da Cisplatina. Beleza, pessoal? Outra coisa que nós vamos observar aqui. Não é porque a coroa está no Brasil que não há atritos. Pessoal, não é por causa da vinda da coroa para o Brasil que não vai todo mundo vai ficar bom. Vem cá, meus amigos. Pessoal, quando o Dom João vem, antes de chegar, eles põem na porta lá já. PR, Príncipe Regente. Essas casas, as pessoas que moravam ali, tinham que meter o pé, né? Sair por causa que o pessoal da corte que vinha com Dom João ia se hospedar nessas casas. Ou também o pessoal falava, põe-se na rua. Daí você já observa já o quê? Uma insatisfação, não é uma alegria, meu Deus, vamos soltar foguete, vamos fazer festa, vamos pular foguete de São João, o rei tá vindo, tá todo mundo vindo, beleza. Não é por causa que a coroa está no Brasil que não vai haver atritos entre portugueses, entre reinóis e os colonos, né, os mazombos, nesse caso aqui. O que você vai observar, pessoal? O descontentamento. Por muito parte dos colonos que residiam aqui no Brasil. A contenta entre a independência, pessoal, vai se dar muito entre os moradores, de fato, aqui do Brasil e tudo mais, os brasileiros, contra os de Portugal do reino, né? O que você observa nesse caso, esse descontentamento? Dom João vai trazer com ele, primeira coisa, descontentamento militar. Por que, professor? Ele vai trazer com você vários militares, né? Um exército. E esse exército vai ficar por conta de proteger e tomar conta de tudo mais das principais cidades. Aí você já tem um descontentamento militar por parte aqui dos brasileiros. Outra coisa, os melhores cargos ficavam para o pessoal que veio de Portugal. Não passou para o pessoal que morava aqui no Brasil, os melhores cargos. E o tal do peso dos impostos. Pessoal, o Brasil agora era a sede da coroa portuguesa. Ela tinha que arrecadar, nesse caso a coroa, dinheiro para investir, para retomar o território. Então os impostos, claro, nessa época, vão aumentar. E isso é mais uma insatisfação. Pessoal, professor, só teve descontentamento nessa época? Não. Teve melhorias, muitas melhorias. Principalmente na infraestrutura da cidade, principalmente no Rio de Janeiro. Você vai ter a abertura de avenidas e tudo mais, um fluxo muito maior, uma entrada de conhecimento, uma coisa de outro mundo, que nunca tinha visto aqui no Brasil. É um ponto positivo da vinda da coroa, mas é um ponto negativo por causa desses casos aí que eu te falei, entre outros. Aí você tem o caso da Revolução Pernambucana. Meu Deus, acontece também nesse caso? Sim, 1817. Falei que o cara vai embora em 1821. Então acontece sim a Revolução Pernambucana ainda com a família real aqui no Brasil. Pessoal, a Revolução Pernambucana é uma característica muito grande a sua oposição à monarquia. Ela não quer de fato a monarquia. O que você vai observar? Os reinóis, ou seja, o pessoal que morava no reino, contra os mazombos. Contra quem? Os brasileiros. Qual que era a ideia da Revolução Pernambucana? Ideias republicanas, tolerância religiosa.
Escravos. Tá aí outra coisa. Já falamos dessa questão quando falamos de conjuração baiana e confidência mineira. A questão escrava, pessoal, ela era 3, 4, 5 vezes pensada antes de falar. Principalmente por causa de interesse, como eu já falei pra vocês. Beleza? O que vai acontecer? Eles vão tomar Recife, tudo mais, aquelas coisas tudo mais. Só que as tropas vão conseguir mandar acabar com tudo. Beleza? Tranquilo? O que vai acontecer, pessoal? Dom João vai ficar no Brasil até 1821. Só que, em 1820, pessoal, você tem em Portugal a Revolução do Porto. Essa revolução vai tentar querer fazer mudanças, né? Principalmente, nesse caso aí, de parar essa autonomia dada para a colônia e voltar ao tal do sistema colonial, tranquilo? Enfatizar de novo o pacto colonial e, principalmente, pressionar o rei para voltar para Portugal. É o que vai acontecer. Beleza? 1821, o cara pica a mula. Mas ele volta para Portugal. Mas ele deixa um cara, Dom Pedro, né, que vai ser futuramente o chamado Dom Pedro I, o cara que vai dar a independência do Brasil. Mas isso nós veremos na nossa próxima aula sobre história do Brasil. Valeu, pessoal, um abraço aí.